Eu fui pai no momento em que ela disse assim, eu estou grávida. Eu enxergo desse jeito. Nesse momento que ela disse assim, eu estou grávida, ali eu já era pai. É por isso que pra mim... Independentemente de quem fosse a pessoa? Independente. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho contato nenhum com a mãe do meu primeiro filho. Mas ele é meu filho desde o dia que ela disse, eu tô grávida. Achei bonito. Então tipo assim, eu vejo que às vezes... Eu vou dar um exemplo aqui, que eu falo assim, eu falo muito pros moleques que não sou seu pai, eu falo, ó, a mulher vai te falar que ela tá grávida. Certo? Mas sabe quando tu vai ver que você vai ser pai? No momento em que você, ou no momento em que aquela criança se comunica com você. Eu já cansei de ouvir que ela não se comunica com você, que aquilo são, como é que é? Movimentos involuntários ou espasmos, uma parada assim. Aí eu falo assim, vai chegar um ponto que aquela criança vai se comunicar com você. Que só você vai trocar ideia e ela vai responder você. Aquele momento é mais louco do que o momento da ultrassom. Aquele momento é mais louco do que o momento de ver o batimento. Você tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu falo que os médicos é que deveriam ter esse... Não sei se limite tá certo, né? Será que É que, na verdade, eles seriam os técnicos da execução de algo que foi investigado filosoficamente, pra saber se realmente, a partir de determinado período, é uma pessoa digna de direito, né? Então, quem decide supostamente são os filósofos. Só que daí possuem inúmeras vertentes e fundamentos conceituais anteriores que levam a concluir determinados posicionamentos. E é por isso que o embate é tão difícil, sabe? Porque daí tem, sei lá, utilitarismo, deontologia e ética das virtudes. Tem inúmeras vertentes éticas e morais distintas que levam a resultados distintos também. E é por isso que é tão difícil de se concluir. Como você vê a participação dos pais? Do pai. Dos pais, não. Do pai. Por exemplo, o que eu quero chegar na discussão do seguinte. Eu já ouvi feminista dizer assim, você não pode opinar sobre isso porque tu não tem útero. Você entendeu? Você não pode... Aí é onde entra o Red Pill e diz assim, beleza, então eu também não quero assumir, eu quero ter o direito de nunca ver essa criança. Você entendeu? Bom. Tipo assim, direitos são iguais. Já que eu não posso decidir isso, então... E vice-versa. Por exemplo, da mulher falar assim, eu quero tirar, e o cara fala, não, eu quero ser pai. Então, tipo assim, onde tá pra você, Selva, onde tá pra você o papel do pai nessa história? Ele só é pai depois que saiu, ele já é pai antes? Como eu disse assim, tô grávida, você já é pai. Ok, tá. Primeiro, sim, eu penso que a decisão é da mulher. Exclusivamente dela, deve ser dela. Porque o ônus da gravidez é muito maior dela, tá? Literalmente dentro do corpo dela. Certo. E aí o cara vai dizer, mas eu não quero que tu tire. Paciência, ele não está no seu corpo, ele está no meu. E eu estou grávida e não quero mais estar. E o ônus da gravidez é gigantíssimo, é altíssimo. Tanto é que é por isso que as mulheres, elas são tão seletivas sexualmente. Porque existe um ônus de gravidez que os homens não precisam lidar. E essa é uma das razões que faz com que eles sejam tão sexualmente as feministas dizem que tá baixando por causa de vocês. O quê? Tá baixando essa régua. Ok, eu não me importo com isso, porque desde que as mulheres se cuidem, eu não vejo nenhuma razão pra fazer com que elas sejam excepcionalmente seletivas. Por mim, trans com quantos homens você quiser, usando contraceptivo, se cuidando e tudo mais. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, eu não sou sexualmente moralista. Mas agora, em relação ao ônus que a mulher vai ter que lidar com a gravidez, é altíssimo. E um homem nenhum vai conseguir lidar com isso. Por mais que ele diga, por mais próximo, por mais dedicado e presente e atencioso, ele nunca vai conseguir realmente sentir o peso concreto, físico e psicológico de estar grávido. Aí alguém vai dizer, mas é que depois que nasceu ele quer abandonar. Ok, mas é que depois que nasceu, ali realmente já tem uma pessoa. Não sei não, hein? Eu ganhei 20 quilos depois do meu primeiro filho. Ok, mas isso aí é zoação tua, não é possível. A mulher, ela literalmente muda morfologicamente no cérebro. Muda completamente, sabe? Desde que eu diga, tomara que ela tenha nossa... Aliás, tem muita gente que, às vezes, eu fico... Cara, tu só pode estar maluco. Por que verdade, tu vai ter que abortar, sendo que tu pode doar? O quê? Tu tem noção do quão intensa e a conexão que uma mãe desenvolve com esse filho, com essa criança, por 9 meses, pra depois ela pegar esse bebê nos braços e dizer, não, eu vou doar, eu vou entregar isso nas mãos de outra pessoa. Nesse aspecto, é muito mais traumático e doloroso. Aí, quando uma pessoa diz isso, parece muito mais fácil. Por que é mais traumático para uma mãe entregar aquela criança que ela não desejou do que ela, eu vou falar como eu vejo, certo? Do que ela matar essa criança. Por que é mais traumático ela entregar? Porque um aborto espontâneo pesa na cabeça de uma mulher. Então, imagina um que não é espontâneo. Eu não acho que pesa necessariamente. Eu penso que parte desse peso é gerado culturalmente. Não exclusivamente, mas existe uma relevância cultural aí influenciando. E eu até hoje eu não tenho certeza se eu sofri realmente um aborto espontâneo. Eu tenho a impressão que sim. E quando isso aconteceu, eu fiquei feliz. Mas você se sentiu grávida? Eu me senti... Ou só aconteceu, sei lá, você teve uma menstruação diferente? Eu já tava desconfiada fazia um tempo e eu fiquei profundamente aliviada em ter descoberto que eu não tava. Pra mim foi excelente, eu não senti nenhum tipo de peso, muito pelo contrário, foi literalmente um alívio que saiu de mim. Agora, em relação a por que é mais traumático? Porque o tempo é muito relevante. Uma coisa é
Eu literalmente não ter sentido absolutamente nada dentro de mim, o meu corpo não ter mudado suficientemente, eu não ter sofrido inúmeras alterações hormonais e psicológicas que façam com que eu libere oxitocina e todos os outros hormônios que façam com que eu me sinta conectada profundamente com aquilo que tá nascendo dentro de mim. Principalmente comparando, sei lá, algumas poucas semanas com 9 meses, em que tu provavelmente já vai estar se sentindo mãe a cada dia que passa. 12 semanas são 3 meses. E aí... É bastante tempo do que a mulher se sentiria como grávida. Mas é que se ela fez isso depois de 3 meses ainda, e ela quis, não me parece que ela estava suficientemente conectada ainda. E provavelmente elas vão querer fazer antes. Então, comparar, doar algo que ficou literalmente 9 meses dentro de você, que você já se conectou, que já chutou, que tu já sentiu alguma coisa, que teu corpo mudou completamente, com algo que provavelmente nem apareceu dentro de você, ainda que, sei lá, tá no tamanho do grão de feijão, não me parece uma comparação razoavelmente cabível. O argumento político é de que mulheres pobres estão fazendo isso em clínicas de aborto clandestinas. Ok. E mulheres ricas estão fazendo isso, às vezes, sei lá, na própria clínica Playboy delas. Eu acredito que é um argumento. Eu acredito que o que rola, no fundo, é mais macabro e é mais É que eu não sei, eu confundo às vezes as palavras, mas se eu não me engano é eugenia que fala. Que é quando você quer exterminar uma galera ou não deixar que ela cresça. Não é eugenia, é outro nome. Mas é mais ou menos assim que eu enxergo. Entendeu? Eu enxergo certas coisas. Como eu te falei, eu não gosto de dar sobrenome para racismo, certo? Mas eu vejo que certas atitudes do governo, certas atitudes de algum órgão são justamente para um povo específico. Infraestrutura, segurança, educação, saúde. Então, tipo assim, para um povo específico é pior de propósito, não é pior por falta de gestão, não é, para mim é de propósito. Eu vejo isso daí só mais uma coisa, entendeu? Para se enfiar no meio da galera mais pobre. Mas tu tá falando dessa proibição do aborto? Não, ou de permissividade? A tentativa de liberação. Eu vejo que é só mais uma coisa ruim para um povo que já sofre muito. Você entendeu? Ok, tá. Da mesma forma que eu vejo assim, ó, a pior saúde tá para quem? A pior infraestrutura tá para quem? A pior segurança tá para quem? A pior educação tá para quem? Você entendeu? Eu vejo que o aborto é só mais uma tentativa de mais uma chibatada num povo que já sofre tanto. Entendeu? Uma espécie de controle de natalidade. Entendi. Bem, o que os estudos dizem é que geralmente as mulheres que praticam aborto, são religiosas, são casadas, já têm 2 ou 3 filhos, e elas percebem que realmente não tem mais condição de ter mais nenhum outro. E a percepção enviesada, distorcida, principalmente de red pills e antifeministas, é de que quem tá fazendo aborto adoidado são mulheres promíscuas, vagabundas, que vão em balada e elas dão pra um monte de gente, e aí depois estão abortando a rodo. Não, na verdade são mulheres casadas que têm relacionamentos duradouros, de longo prazo, e que já não tem mais nenhuma condição. E analisando essas condições específicas, eu tenho muita dificuldade de acreditar que seja qualquer tipo de tentativa de permissividade, de piorar a vida dessas pessoas, uma intenção maligna de piorar a vida delas, porque, na verdade, a vida dessas pessoas já está ruim, elas já estão com dificuldades e tende a piorar. Então, já tem 2 ou 3 filhos, já são pobres, já estão numa condição socioeconômica vulnerável. Ok, então eu vou ter mais um, me parece que essa pessoa vai ficar mais pobre, com menos tempo para se dedicar aos filhos, vai ficar mais estressada. E, nesse caso, isso tende a piorar muito a qualidade de vida, inclusive o desenvolvimento cognitivo dessas próprias crianças, de um ambiente intrafamiliar desestruturado, tanto quanto daquela outra criança que tá vindo ali. Porque, veja bem, mesmo situações muito pequenas influenciam no QI de uma criança, tá? No desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, ser exposto à violência desde muito cedo. Estar em um ambiente estressante. Não ter sido amamentado suficientemente bem. Por incrível que pareça, isso influencia no desenvolvimento cognitivo de uma criança. Tá? Então, são tantos aspectos relevantes que me levam a crer que ter o planejamento familiar, ainda que seja remediado através do aborto, não é, pelo menos, um planejamento maquiavélico para proibir que essas pessoas tenham filhos, porque na verdade, elas já têm. O esforço, então, vem de encontro ao aborto e não de encontro ao realmente um planejamento familiar mesmo. O esforço tá sempre... Eu falo mais do povo pobre porque é o povo que eu participo, eu tô vendo aquilo. É um povo que tá mais suscetível à putaria, tá mais suscetível ao faz com quem quiser e foda-se o futuro, tá ligado? E dá a impressão que o aborto é só mais uma coisa ruim sendo jogada pra esse povo. Então, tipo assim, por que então não se trabalha no contraceptivo? Por que não se trabalha numa fortificação da família? Por que não se... Muito pelo contrário. Hoje em dia, você falar em fortificação da família, parece que eu tô falando um palavrão, parece que eu tô falando uma coisa muito super absurda. Ui, até me deu uma coceira. Você entendeu? Então, por que não trabalha nesse ponto? Parece que o esforço pro aborto
Tipo assim, a gente precisa passar, porque a Argentina passou, porque não sei quem passou. E aí comemora, e pá. E aí pega aquele militante, óbvio que tem sempre lá no meio, né? E ele faz aquela encenação do eu tô tirando uma criança de dentro do ventre. Você entende como é fácil, tá ligado? Como é fácil... Tá. Primeiro, eu penso E, que... outra coisa, desculpa, deixa eu só te falar Não, isso, desculpa. só pra jogar no seu argumento junto, certo? No Congresso, os políticos, principalmente de esquerda, o argumento deles não é quem tá fazendo aborto é a mulher casada e Eu religiosa. sei, pois Não, é. o argumento deles é a mulher pobre, solitária, mãe solteira, porque na cabeça deles nenhum homem na periferia assume filho, tá ligado? Eles também fazem esse exagero cabuloso. O argumento deles é a pobre tá fazendo, e a pobre tem que tá fazendo clandestino. Queria saber aonde, porque se não tem dinheiro pra nada, como é que você vai ter dinheiro pra aborto clandestino, entendeu? Mas é só pra você entender. Ok, primeiro, eu penso que o aborto, independentemente dele ser uma política de remediação por algo que aconteceu que deu errado, ainda assim deve ser entendido como um direito. As mulheres precisam ter esse direito, independentemente de ter sido por irresponsabilidade ou não. Quanto a ser clandestino, eu penso que também isso é muito relevante politicamente falando, a nível demográfico, porque tem muita gente morrendo dessa forma e que poderia... inclusive, dar menos gastos para o Estado se tivesse sido feito de modo seguro e precoce. A partir do momento que a pessoa sabe que está grávida, sei lá, 2, 3 semanas, que seja, 3 meses que seja, e ela vai lá no hospital e ela toma um remedinho, 2 comprimidos e papum, desce, nossa, seria excelente. E aí, veja bem, nesse caso é uma pessoa que... se for bem recebida socialmente, pelo menos acolhida institucionalmente por um hospital e pela sociedade, ela vai ser muito menos traumatizada. A família dela vai ser menos traumatizada também, caso ela morra ou caso ela tenha que, ainda assim, criar esse filho contra a própria vontade. Aí vão ser mais bocas pra comer, mais dinheiro pra conquistar, pra dar uma vida digna pra essas pessoas. Eu tendo a enxergar que, na verdade, vão ser uma sucessão de problemas que vão se acumulando e, sabe, se agravando com o tempo e que, na minha percepção, pessoas que são contra o aborto não conseguem perceber de que algo pode ser simplesmente finalizado com 2 comprimidos logo no início da gravidez, papum, sumiu, o problema está resolvido. Mas peraí. Mas tem algo que é importante sim. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque nós seríamos a favor do aborto, eu sou a favor do aborto, que eu não sou a favor de planejamento familiar. Tanto é que eu já defendi que tu precisa defender educação sexual nas escolas desde cedo, com crianças, que mesmo divas pop ou artistas precisam sim falar sobre isso, sobre contraceptivos, sobre consequências da sua libertinagem sexual, tanto de homens quanto de mulheres, e ainda assim eu defendo o direito ao aborto. Uma coisa não exclui a outra. É isso. Normalmente quem usa esse seu argumento, desculpa. Normalmente o jeito de rebater esse seu argumento é falar assim, tá, então a mulher é que dá a última palavra, certo? Se nascer, por que o homem não pode simplesmente dizer, eu não tenho nada a ver com essa criança? Ok, porque daí a gente estava falando sobre uma questão utilitarista, pelo menos, de que já existe um ser humano formado ali. Uma pessoa que tem necessidades alimentícias, que tem necessidades de educação, de amor, de carinho. Existe já um ser humano suficientemente formado, capaz de sofrer. Ele já é senciente. E aí, realmente, tu não pode simplesmente dar as costas para aquilo que já nasceu. E essa é a razão... Mas isso é partindo da sua de 3 meses, que é onde você fala que o que... E essa é, inclusive, a principal razão que leva muitas pessoas a serem a favor do aborto. Porque quando tu interrompe antes do sofrimento ser gerado, não existe nenhum peso moral a partir de então. Porque não existe ninguém sentindo dor. Não existe ninguém sofrendo angústia, aflição, medo, que está sujeito à violência, à fome, etc. Não. Foi simplesmente um óvulo fecundado. Pau! Parou ali. Acabou. Não existe mais nada. Aí você tá passando um panaço. Não tô, não. Eu realmente penso assim. Que tu tá passando um panaço. Não tô. Uma coisa ali é um óvulo fecundado. Outra coisa bem diferente é o que muitos defendem, aborto até 6 meses. Mas é que daí tu tá falando por essas pessoas, não por mim. Não, entendi. Por isso que eu tô falando que tu tá passando um panão. Não. Você entendeu? Porque o argumento é esse. Tipo, outro argumento também. Beleza, tu matou ali um inocente. Certo? Porque, então, normalmente, a pessoa que é a favor do aborto é contra a pena de morte. Ou então o cara que fala assim, mas é fácil você falar porque você tá aqui, né? Você foi decidida. Eu vejo assim, uma vida de perrengue é melhor que vida nenhuma. Uma vida num mundo onde você tá disposto é errado, tá propenso a sofrer, ainda é melhor do que vida nenhuma. Eu vi muita gente assim que teve vidas em que você falava, mano, esse moleque não vai dar nada. E o moleque estourou. E vi muita vida onde o moleque teve tudo e o moleque vacilou. Ok, mas é que entendeu? Eu não sei se esse é um bom critério pra se determinar. Por isso que eu falo que o meu critério é igual ao seu. Meu critério é o médico chegar e dizer assim, a sociedade médica chegar e dizer assim, ó, gente, desse ponto em diante existe um ser humano. Desse ponto antes é só um esperma que colou no óvulo.
Ok, mas Você como eu entendeu? falei, Isso eu sou a favor também. provavelmente é do 12º período de gestação. Agora, em relação a ser melhor nascer do que não existir e tal, eu não sei se isso é um bom critério, porque existem inúmeras pessoas que desejariam jamais ter nascido. Né? Então, eu penso que um critério melhor é considerar qual que é realmente o resultado, as consequências de inúmeras pessoas que foram indesejadas. E a gente precisa analisar, olhar demograficamente qual que é a maior parte desse resultado. O que é representativo demograficamente, né? No histórico dessas pessoas. Será que a maioria delas, por ter sido indesejadas, estão bem, estão felizes, elas estão trabalhando, estão numa condição de vida socioeconomicamente estável? Sabe, eu penso que a gente tem que analisar mais por uma questão majoritária, pelo menos nesse nível político, pelo menos, tá? Porque se for por uma questão de sensação de, uma ou outra pessoa se sentiu assado e outra assim, não sei o quê, não me parece um critério suficientemente consistente. Vamos supor, então, vamos pegar o ponto dos 3 meses como ponto crítico ali, certo? A mulher, ela fica sabendo que ela tá grávida ali com 1 mês. Não, menos às vezes, né? Menos às vezes, até menos que 1 mês. Aí ela chega no cara e diz assim, oi, tô grávida. Aí o cara diz, eu não quero ser pai. Eu não quero ser pai, certo? Ok. Ele tá dando ali, eu tô falando o ponto crítico. Vamos supor que os médicos disseram, cravamos tantos, pra garantir, nem pra lá nem pra cá, vamos botar ali 11 semanas, certo? A mulher tá lá antes das 11 semanas, ela chega no pai e diz, tô grávida. O cara diz, eu não quero ser pai. Como você defende a mulher ali naquele ponto, onde teoricamente não tem ainda um ser humano ali, então é ela que decide por estar no corpo dela, correto? Se esse homem que disse lá atrás que ele não queria ser pai, ele pode, na sua concepção, então, abdicar do direito de ser pai, sei lá, por um papel, lógico que a lei não deixaria, eu tô querendo saber a opinião de Selva. A lei, obviamente, não deixaria, mas, tipo, na opinião de Selva, esse homem estaria isento do papel dele, já que ele disse lá atrás, antes do ponto crítico? Tá, primeiro, eu penso que, nesse caso, ele tem, pelo menos, assim, uma relevância na decisão dela, né? Não é como se não fosse minimamente razoável considerar a opinião dele. Agora, em relação ao futuro, depois que já aconteceu, eu não sei exatamente o que pensar sobre isso. Porque se acontecesse comigo, de uma pessoa me engravidar, e eu não querer, aliás, e ela não querer e eu querer, certo. eu não iria cobrar nada dessa pessoa. Né? Então, já que foi uma decisão minha, eu realmente fiz questão, esse filho é meu, paciência, se a outra pessoa não quiser fazer parte disso e não quiser me dar nenhum tostão, ok. É a minha vida, são as minhas escolhas. Mas em relação ao posicionamento geral mesmo, eu não sei o que pensar. A posição de Selva em relação às leis que, de certa forma, estão beneficiando a mulher. Beneficiando? Qual exatamente? Não, beneficiando do tipo assim, tu engravidou, tu vai ter que assumir. Na verdade, não tá beneficiando a mulher, tá beneficiando o filho, né? Isso não é exatamente o benefício da mulher, tá beneficiando a mulher, né? Não sei. É porque eu tô falando isso porque normalmente é o embate ali, entendeu? Da mesma forma que é o embate do tipo... Por exemplo, eu sou contra a pena de morte, certo? Principalmente no Brasil, entendeu? Onde tem dinheiro, tá fora, entendeu? Tem dinheiro, tá fora da cadeia, imagina, entendeu? Por causa da nossa justiça. Por isso eu não gosto desse argumento. Eu não gosto do argumento do tipo, mas a criança pode morrer, mas o outro ali não pode. Você entendeu?